Olá pessoal, me chamo Leonardo Naves, sou terapeuta cognitivo comportamental e estamos aqui em mais um episódio da série O Vírus da Catastrofização. E hoje o tema é importantíssimo. Sabia? Por que é tão importante nós falarmos sobre ansiedade? Porque existem milhares de pessoas que usam estratégias erradas para lidar com a tua ansiedade. Fazem de várias maneiras e usam diversas formas para tentar conter a sua ansiedade, e o problema é que quanto mais eles usam essas estratégias, mais aumenta a própria ansiedade. Por isso, hoje nós vamos falar sobre estratégias que não funcionam para lidar com a sua ansiedade. Aqueles que perderam a nossa live com o Dr. Bernard Ranger ainda está disponível no nosso canal do YouTube Leonardo Naves. Não perca essa oportunidade de ter e ver a entrevista na íntegra com o Dr. Bernard Ranger, 1 hora de entrevista falando sobre ansiedade, ele trazendo estratégias sobre como manejá-la, e é um complemento a tudo isso que nós estamos falando aqui na nossa série O Vírus da Catastrofização. Então eu quero te convidar, se você ainda não assistiu, vai lá no nosso canal do YouTube e assista na íntegra a entrevista com o Dr. Bernard Ranger. Primeira estratégia que não funciona, a busca de reasseguramento. O que é isso, Leonardo? Milhares de pessoas, para tentar conter sua ansiedade, elas buscam a certeza das coisas. Então, imagine que você tem uma mancha na pele. Aparece no seu braço uma mancha. E aí você começa a pensar, eu acho que essa mancha, ela deve ser um câncer. Lembre, pessoas ansiosas, elas pensam de forma catastrófica. Então, aquela mancha, para ela, já é o câncer de pele. E aí ela vai para o médico. Chega no médico, o médico diz, não, essa é só uma mancha, eu vou te passar uma pomada totalmente tratável, não é câncer. Ela se acalma por um tempo e depois ela pergunta, e eu começo a observar, essa mancha não está diminuindo, eu vou para outro médico. E vai para outro médico e começa aí uma via sacra, de fato, de buscar vários médicos para poder ter a certeza de que aquela mancha não é um câncer. Veja, o nível de esforço que as pessoas gastam, o nível de energia que é desprendido para isso e o principal, o tempo que essas pessoas se dedicam a ruminar esse tipo de preocupação. Lembre-se, as pessoas ansiosas, elas tenderão a buscar a certeza. E quando elas encontram a certeza, entre aspas, algum tempo depois elas voltam a ter dúvidas e por isso voltam os mesmos questionamentos, a busca de um reasseguramento. A segunda estratégia que não funciona, gente, essa milhares de pessoas também utilizam. Tentar suprimir o pensamento, tentar anular o pensamento, tentar congelar o pensamento. Deixa eu dizer para vocês, isso não vai funcionar. Por isso, lembre-se, quando um pensamento vier sobre a tua mente e que aquilo gera ansiedade para você, não tente impedi-lo. Quanto mais você tenta suprimir esse pensamento, dizer para você mesmo, não pode pensar nisso, não vou pensar nisso, não quero pensar nisso, esse pensamento continua vindo sobre a tua mente. Por isso a dica sempre será, gente, deixa o pensamento vir, deixa ele correr livremente, porque é como aquele visitante que vem na tua casa que você não convidou. Então, se você não der muita atenção, ele acaba indo embora. Essa é uma analogia que a gente mostra como os pensamentos intrusivos, como esses pensamentos que vêm sobre a nossa mente podem ir embora. Mas se você tentar controlá-lo, dizendo para você mesmo, não vou fazer isso, não posso pensar nisso, o pensamento tenderá a ganhar força. Um exemplo bem básico disso, nós falamos na live junto com o Dr. Bernard Ranger, falamos sobre ele até deu um exemplo da girafa. Imagine que você fechando os olhos, você pensa em qualquer coisa. Pense na Disney, pense no chocolate, pense na sua cidade, pense na sua família. E aí ele dá um comando, não pense em girafa. Obviamente, a primeira coisa que você vai pensar é uma girafa. Vai vir na sua mente uma imagem de uma girafa. E aí ele vai dizer assim, mas você não pode pensar na girafa. Você vai continuar pensando na girafa. Por quê? Porque o nosso cérebro não trabalha com supressão. Então não adianta suprimir o pensamento. Não vai funcionar com o nosso cérebro. Você precisa, na verdade, aceitar o pensamento porque ele vai embora. Só que lembre-se, grande parte das pessoas tentam suprimir e por isso continuam ruminando diversos pensamentos que geram preocupação. Lembre-se, isso não funciona. Pessoal, e para a gente finalizar nesse episódio, eu vou fazer um outro episódio para falar de outras estratégias que não funcionam, mas hoje vamos encerrar com essa, que é muito importante também. Outra estratégia que as pessoas adoram fazer para lidar com a sua ansiedade, é evitar o desconforto. Essa é uma estratégia que também não funciona. Quando você evita o desconforto, você está fazendo o quê? Você está se protegendo de uma emoção negativa, que é a ansiedade, porque ela vem de uma forma intensa, só que tu não resolve a situação. Vejamos o exemplo da mancha na pele. A pessoa, a primeira que eu dei o exemplo da mancha da pele, que busca o reasseguramento, ela vai em busca de médico. Mas existem aquelas pessoas que quando vê uma mancha na pele, ela diz assim, eu que não vou no médico.
Porque se for o pior? E se o médico descobrir que eu estou com câncer? E se realmente for algo perigoso? Então elas deixam de fazer o enfrentamento, elas deixam de buscar uma ajuda médica, nesse caso, como eu estou dando um exemplo, para quê? Para que não sintam ansiosas. E aí o que acontece? Elas procrastinam, elas deixam para depois. Não, vou fazer isso agora não. Depois eu resolvo isso, depois eu faço isso, depois eu falo aquilo. Por que tudo isso? São estratégias comportamentais que elas utilizam para não entrar no desconforto. Porque geralmente, quando se vai ao médico, tem um entendimento do que está se acontecendo. Mas ela poderia, obviamente, ir ao médico e ter clarificado toda a situação. Mas elas preferem evitar. E lembre-se, isso vai descansar, a pessoa ela vai se sentir confortável por um tempo, mas logo depois ela vai lembrar, eu estou ainda com essa mancha na pele, ela não saiu. Sabe uma coisa? Eu não vou para o médico. Então acaba reforçando essa evitação, ou seja, o desconforto. Evita o desconforto o tempo todo. Então essas são estratégias que não funcionam com as pessoas que têm ansiedade. Lembre-se, são estratégias práticas que você, durante a sua vida, você entendeu que de alguma maneira te ajudava a estar confortável, sobre o controle. Só que agora a gente está percebendo que na verdade você não está no controle. Pelo contrário, é a tua ansiedade que está te controlando. Por isso, não se esqueça, no próximo episódio nós vamos falar sobre outras estratégias que falam sobre como manejar a ansiedade de forma errada, para que você possa entender e não repetir essas estratégias, ok? Te vejo em breve.